Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do vídeo que você vai ver. Bom pessoal, como a gente tinha falado para vocês, a gente vai dar início hoje a uma sequência de 9 videoaulas, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, alunos Calçalvo do curso Bombeiro Civil, durante esse período de quarentena, tá bom? Período que se iniciou agora dia 1º de abril, né, com a prorrogação do decreto, que vai até o início do mês de maio. Então, relembrando a vocês, serão 9 videoaulas específicas com disciplinas que seriam dadas no final do curso. Nós antecipamos essas disciplinas e vamos começar hoje com essa primeira disciplina, né, com essa primeira aula dessa sequência de 9 aulas, como eu já falei, que será legislação para o bombeiro civil. Qual é a minha preocupação, lembrando a vocês novamente, aquele detalhe? Minha preocupação é que a gente que a gente consiga formá-los dentro do ano, dos 12 meses que é a duração do curso. Então, o que é que a gente fez? Nós fizemos uma alteração na nossa grade curricular, puxamos as disciplinas que seriam no final do curso, que não são disciplinas práticas, são mais teoria, e antecipamos agora para esse período de quarentena. Tá bom, pessoal? Então, o nosso objetivo é que ninguém saia prejudicado, que a gente possa concluir o curso dentro do tempo específico, do tempo normal, tá bom? Mandando um abraço aqui para todo mundo de Heriutaba, o pessoal do Ipu, o pessoal de Vajota, o pessoal que está conferindo a gente, que está seguindo a gente aí, que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, lembrando, legislação bombeiro específica para bombeiro civil. Dentro dessa legislação, pessoal, a gente vai tratar o seguinte assunto. Nós vamos conversar sobre as leis, né, que seguem, que normatizam a profissão de bombeiro civil. Nós temos uma NPE 14.608 que nós vamos comentar durante essas 9 videoaulas, vamos conversar sobre ela, que onde há os enquadramentos, tá bom? Iremos também conversar sobre a Lei 11.901, né, a lei que foi criada em 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fala sobre a profissão de bombeiro civil, tá bom? E leis municipais e estaduais que já estão em vigor no nosso país. Então a gente vai, nessas 9 aulas, né, vamos conversar, vamos tirar dúvidas. Também será criado um grupo, que esse grupo será chamado de fórum, porque lá será para vocês mandarem as respostas dos nossos exercícios, respostas e trabalhos que deverão ser entregues em PDF. Alguns exercícios eu vou querer que vocês façam um vídeo mandando para a gente, para saber se vocês estão recebendo direitinho a nossa mensagem, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, a gente vai começar com a história do Corpo de Bombeiros no Brasil, certo? Então todos nós lembramos, todos nós sabemos que se tem uma história através da história do Corpo de Bombeiros no Brasil, pessoal. Os corpos de bombeiros militares são corporações cuja principal missão consiste na execução das atividades de defesa civil, prevenção, combate a incêndio, busca, salvamento, socorro público no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Então vamos lá, pessoal. É bom a gente entender um pouco sobre bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro voluntário. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, para que vocês entendam qual é o objetivo, qual é o papel principal, né? Qual o papel e a atuação de cada um dentro das suas esferas, tá bom? Então vamos lá, o bombeiro militar, pessoal, a missão do bombeiro militar é essa, é praticamente a mesma missão dos bombeiros civis e bombeiros voluntários também. A diferença está, pessoal, exatamente pelos bombeiros militares serem servidores públicos, ou seja, eles têm uma área de atuação limitada à esfera pública. Ele é um servidor público através de concurso, tá bom? Então vamos lá, continuando. No Brasil, a história do Corpo de Bombeiros começa em 1856, no dia 2 de julho. Por isso, o dia 2 de julho é considerado o dia do bombeiro no nosso país. Através do decreto imperial número 1775, no Rio de Janeiro, com a nomeação do Corpo de Bombeiros da Corte, assinado pelo imperador Dom Pedro II, instituiu o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Foram reunidas as seções de bombeiros que já existiam para o serviço de extinção de incêndios na Casa do Trem Arsenal de Guerra. Então a gente vai falar um pouco com vocês, com andar nos slides aqui, a gente vai explicando mais ou menos para vocês. Vamos lá? O primeiro serviço contra incêndios era responsável por orientar medidas de socorro, cabendo à equipe técnica a supervisão dos trabalhos de salvamento e extinção no fogo. Apesar dos equipamentos utilizados serem rudimentares, o pessoal naquela época, os caminhões que hoje são de combate a incêndio eram realmente carroças, viu?
A cidade já não se mobilizava desordenadamente. Aos poucos, iam se organizando o núcleo oficial do Corpo de Bombeiros. Os arsenais deixaram de ser os únicos responsáveis pelos incêndios, embora constassem com melhores equipamentos e pessoal mais especializado. Possuíam a colaboração da repartição de obras públicas e de funcionários da Casa de Correção. Bom, pessoal, vamos lá. Então, ele foi criado no Rio de Janeiro, né, que até então era a capital do nosso país, tá certo? E essas repartições, esse grupo de bombeiros, né, que eram ligados à corte imperial, eles tinham serviços específicos de combate a incêndio e salvamentos. Vamos lá? Naquela época, o sinal do fogo era dado por tiro de peças do Morro do Castelo, onde uma bandeira vermelha era içada. Em seguida, o toque era convencionado do sino da igreja de São Francisco de Paula, indicando o lugar do sinistro. Ou seja, aconteceu um incêndio na corte, na cidade do Rio de Janeiro, era dado um tiro de canhão, né? E toda a equipe dos bombeiros da época, né, se deslocavam até o local do sinistro, o local da ocorrência. Em 1880, a corporação passou a ter uma organização militar e foram concedidos postos e insígnias aos seus componentes. Com o passar dos anos, equipamentos mais sofisticados foram fornecidos e viaturas mecânicas passaram a ser utilizadas. Atualmente, é no dia 2 de julho que se comemora o Dia do Bombeiro, que hoje não só apaga incêndios, mas se responsabiliza pelo atendimento pré-hospitalar em caso de trauma, salvamentos em altura e em meio líquido também, além das atividades de busca e defesa civil. Então vamos lá, pessoal. A partir de, só lembrando aqui, recapitulando, 1880 se transformou a organização de bombeiros que existia no Rio de Janeiro em uma organização militar. Ela, passando a ser militar, ela é composta de postos, né, e insígnias. Isso significa que, a partir desse momento, ela passa a ter, além do papel dela, né, de apagar fogo, de salvamento, uma responsabilidade militar também. Os corpos de bombeiros militares têm como patrono o imperador Dom Pedro II. Bom, pessoal, bombeiro militar. Hoje no nosso país, todos os estados e o Distrito Federal, ele tem seus corpos de bombeiros militares. Isso significa o quê? Que cada estado, quando você faz o concurso para bombeiro militar, você está ligado ao governo do estado. Não existe, por exemplo, bombeiro militar federal. Não existe, como existe a Polícia Federal, por exemplo. Existem as polícias militares, estaduais, e existe a Polícia Federal. E existe a Polícia Civil. Os bombeiros, eles são estadualizados, tá certo? Então não existe bombeiro federal, existe bombeiro militar estadual, que é ligado ao governo de cada estado, que é feito através de concurso. Então, por ter sido Dom Pedro II o criador do bombeiro, ou seja, foi ele que realmente criou as primeiras organizações de bombeiro no nosso país, ele é considerado o patrono, tá bom? A figura do imperador representa uma grande nobreza de espírito e coração. Tendo recebido excelente educação e disciplina, ficou conhecido como monarca humano, sábio, justo, honesto, pacifista e tolerante. Era admirado por ser sincero, era admirador sincero da modernidade e foi o criador do primeiro corpo de bombeiros no Brasil no dia 2 de julho de 1856. Então, o primeiro corpo de bombeiro criado no nosso país foi através do decreto do imperador Dom Pedro II. Essa data passou a se comemorar o Dia Nacional do Bombeiro e a Semana de Prevenção de Incêndios. A mais alta condecoração leva o seu nome, a Medalha da Ordem do Mérito do Imperador Dom Pedro II. Então, a maior medalha de condecoração dos bombeiros militares do país, né, de cada estado, leva o nome de Dom Pedro II. Especializações. O que são as especializações? São as áreas onde o bombeiro militar, o bombeiro civil, ele pode atuar, tá bom? Lembrando sempre que há uma diferença entre bombeiro militar e bombeiro civil na esfera pública e privada, o que nós vamos aprender mais à frente. Embora o Corpo de Bombeiros tenha imagem tradicionalmente associada ao combate a incêndios, há muito tempo essa atividade deixou de ser sua única missão.
Desde a década de 30, o Corpo de Bombeiros executa uma ampla variedade de atendimentos especializados, pessoal. Para aquela turma que está começando agora, que agora está começando a ter contato com o curso, aos poucos vocês terão noção de quais são as nossas especialidades, certo? Então, que vai desde combate a incêndio, primeiros socorros, que é o atendimento hospitalar, salvamento de altura, salvamento aquático, salvamento terrestre, análise de risco, produtos perigosos, legislação. Então, tudo isso aqui, pessoal, faz parte do nosso trabalho, tá bom? Serviços de guarda-vida, né, que pode ser guarda-vida em praia, piscina, açude, combate a incêndio florestal, salvamento aquático, resgate à altura, resgate em montanha, intervenção em incidentes com produtos perigosos, tal como gases inflamáveis, substâncias tóxicas. Isso aqui tudo vocês virão também, disciplinas específicas, vistorias técnicas das condições de segurança, edificações, estádios ou qualquer outro local com grande concentração de público, serviço de atendimento pré-hospitalar, que é o APH. Então aqui são alguns dos veículos, né, que eram utilizados naquela época. Aqui tem veículos desde a época do Império até o início do século XX e veículos mais modernos, né, que são utilizados. Esse aqui, por exemplo, era o que a gente poderia chamar de ambulância, 1899, né, final do século XIX. Né. Isso aqui já é um serviço mais específico de combate a incêndio, vocês mais à frente também conhecerão, rescaldo, processo de rescaldo, né, processo de extinção de incêndio junto com rescaldo, trabalhos de guarda-vidas, pessoal, para lembrar para vocês que o serviço de guarda-vida também é um serviço específico do bombeiro. É claro que dentro do seu treinamento a gente terá a cadeira de salvamento, a disciplina de salvamento aquático. Bom, mas dentro da disciplina de salvamento aquático, para aqueles que gostam da água, que se sentem mais à vontade da água, ela é uma especialidade, tá bom? Do mesmo jeito, por exemplo, do salvamento de altura, tem aquelas pessoas que se especializam naquela área. Então, a gente faz um treinamento de bombeiro com a disciplina de salvamento aquático, mas quem for exercer essa atividade de guarda-vida, é bom que ele tenha um curso específico, né? Tem que ter um preparo físico muito bom também, uma resistência muito boa. Então, também é um dos nossos trabalhos, das nossas atividades também. Aqui é um serviço muito conhecido também que a gente exerce. Hoje é um serviço que está mais direcionado para o SAMU, né, desde 2002, 2003, que foi criado o SAMU. Então, essa parte de atendimento pré-hospitalar, ela passou a ser feita pelo SAMU, mas com a ajuda e parceria dos corpos de bombeiros estaduais, tá bom? Existe também, além desse trabalho que é feito no atendimento pré-hospitalar, um trabalho que é feito, né, a execução que é feita pela gente, um trabalho na retirada das vítimas presas em ferragens, é o que a gente chama de salvamento terrestre também, ou seja, a gente terá essa disciplina também de salvamento terrestre junto com o atendimento pré-hospitalar, que é os primeiros socorros. Aqui era a antiga bomba manual, ou seja, era dessa forma que os veículos eram abastecidos, né? Eram colocados água para apagar os incêndios. Isso aqui já não existe mais, é só uma foto ilustrativa realmente. Bom, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, tá bom? A gente falou rapidamente ali só sobre a história, só para que vocês conheçam um pouquinho, tá bom? O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, ele inicialmente denominado Pelotão de Bombeiros, que foi criado oficialmente no dia 8 de agosto de 1925 pela lei número 2253 pelo então governador do estado, desembargador José Moreira da Rocha. Então aqui no estado do Ceará foi criado dentro da instituição polícia, né, um pelotão específico para o combate a incêndio, ou seja, nossa instituição aqui no estado do Ceará, né, o Corpo de Bombeiros, ele deriva, né, da Polícia Militar. Em 1º de janeiro de 1934, começou a funcionar na prática sob o nome de Corpo de Bombeiros da Segurança Pública do Estado, tendo como comandante o primeiro-tenente